Vales. Doutora Jaqueline, bom dia, obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia a todos, muito prazer de ser convidado por vocês. Prazer é nosso recebê-la aqui, doutora Jaqueline, para a gente começar aqui a nossa conversa, entender um pouco mais sobre o que envolve, né, a prisão do ex-ministro da Educação. Essa decisão, né, de prisão preventiva que foi decretada ontem, doutora, ela é embasada em quê? Né? A gente pode entender, então, considerar que a polícia ela tem ali provas suficientes, né, para comprovar, então, o envolvimento do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, né, com esses crimes? Exatamente. Toda vez que a Polícia Federal ou qualquer outra polícia, tá? Seja militar, seja civil, a militar nem tanto, mas a civil, ela pede para que o juiz, ela representa para que o juiz, olha, através dessas provas, eu tenho que deter essa pessoa. O Ministério Público é ouvido previamente. Por que o Ministério Público é ouvido? Porque ele também analisa, nesse caso, se há os elementos da prisão preventiva. Prisão preventiva nada mais é do que o próprio nome diz, prevenir algo errado que pode acontecer posteriormente a essa investigação ou durante essa investigação. O juiz é muito consciente quando ele deve ser muito consciente quando ele determina essa prisão. Não é uma antecipação de culpa, não é uma antecipação de condenação, mas ele previne o quê? Olha, vamos deixar essa pessoa em cárcere, separada da sociedade, para que eu possa investigar esse processo de forma extremamente harmoniosa, extremamente pacífica, sem nenhuma interferência dessa pessoa que está sendo acusada. Então, o juiz, eu não li o decreto prisional, mas ele tenho certeza que ele se embasou em situações que possa ter alguma interferência ou durante a investigação ou com relação a que ele possa não colaborar ou interferir na persecução penal, mas na instrução criminal. Doutora Jaqueline, o mandado de prisão preventiva, né, expedido contra o ex-ministro, cita os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e também tráfico de influência. Explica aqui para a gente, para quem acompanha o Tom Maior, né, vamos traduzir aqui para o público, né, o que significa esses crimes, o que de fato, né, significa o que foi feito pelo ex-ministro, né, supostamente foi feito. O ex-ministro da Educação é uma pessoa que, na época dos fatos, tinha uma grande influência sobre as demandas do governo, as demandas da deliberação de gastos, liberação de verbas, e com relação também a opiniões. O tráfico de influência, o próprio nome diz, eu tenho tráfico, eu consigo andar, em razão da minha função, eu consigo ter alcance a determinadas funções, a determinados objetivos. A corrupção passiva é muito claro também para algumas pessoas quando falam assim, que eu vou corromper, eu estou corrompendo, eu estou aceitando, quando eu digo passivo, estou aceitando ser corrompido em razão de algum favor, em razão de algum benefício. E quando ele diz administração esse crime de advocacia, ele impõe o seguinte, que ele advoga, ele defende de forma administrativa atos a seu favor. Ele faz atos a seu favor. Tudo isso faz com que os crimes se completem. É uma sequência de atos criminosos que o código ele divide, sim, mas às vezes nós temos o quê? Nós temos, para chegar a uma corrupção passiva, eu usei da minha influência, então eu tenho lá um crime, para chegar à corrupção passiva, eu usei sim da prevaricação, que é deixar de fazer ato que eu deveria fazer pela minha função. Então, é muito característico realmente esses crimes quando eu tenho uma função determinada de alcance público. Doutora, bom dia, obrigado aqui por nos atender. Retomando o raciocínio inicial, quando a senhora explicou para a gente a respeito da prisão preventiva,
A Sim. defesa do ex-ministro acabou se manifestando ontem, dizendo que a prisão foi injusta, foi desnecessária e também desmotivada, com a alegação de que os fatos de ontem, esses fatos não possuem contemporaneidade. E aí o questionamento da defesa. A senhora relatou na sua primeira resposta a respeito da prisão preventiva que serve para prevenir algo errado durante a investigação. Há algum fundamento nisso que é colocado pela defesa de que, nesse caso, a prisão preventiva ela não possui contemporaneidade? Tá, Samuel, o advogado colocou muito bem, porque com o pacote anticrime veio um momento da lei falando o seguinte: para prender preventivamente, o juiz tem que identificar que aquela pessoa precisa ser detida naquele momento em razão do quê? Não que ele está cometendo o crime, mas com relação à investigação daquele crime, seja um ato contemporâneo, ou seja, nós estamos vivendo as consequências daquele ato criminoso, tá? Até o momento. Quando o juiz ele decreta, eu volto a dizer, eu não li o decreto prisional, mas ele tem que sim apontar que, embora os fatos tenham ocorrido durante a função dele enquanto ministro, esses fatos, eles tiveram efeito ou está tendo algum tipo de ato do encarcerado, do acusado, em razão desse decreto. O juiz deve ter apontado, sim, uma situação contemporânea para poder decretar a prisão. E quando eu digo que o juiz deve ter apontado sim, porque o Ministério Público também deve ter pedido. E ele analisa em cima desses pedidos. O juiz nunca dá de ofício, nunca dá de vontade própria, e sempre sim a pedido. Veio o pedido da Polícia Federal e o pedido também do Ministério Público. Doutor, e ainda nessa ótica da defesa, há a estratégia da utilização da audiência de custódia e também, e essa audiência, inclusive, será por videoconferência, e também da utilização do remédio constitucional, o habeas corpus, no sentido de poder, então, assegurar a liberdade de locomoção do ex-ministro e também das outras pessoas envolvidas neste suposto esquema de corrupção. Analisando aí o processo penal, como se dá essa verificação destes dois pontos, na audiência de custódia, que pode resultar na liberação, e também antes ou depois, aí depende, né, da utilização do próprio habeas corpus? Na audiência de custódia, muito pouco se verificará sobre a prisão preventiva. O que se verifica na audiência de custódia é como foi feita essa prisão, qual a maneira que foi usada, se houve o excesso de força, se houve um excesso de constrangimento, se aquele acusado sofreu algo que não poderia sofrer quando ele é custodiado pelo Estado, ou seja, quando ele é preso pelo Estado. Então, o juiz, quando analisa na audiência de custódia, ela pergunta faz exatamente essas perguntas para o acusado. Olha, você sofreu algum constrangimento? Você foi lesionado? Houve uma exposição pública desnecessária? Não entra necessariamente, Samuel, sobre os fatos e sobre o decreto prisional. Na audiência de custódia, os advogados, nós até costumamos, às vezes, pleitear ao juiz a não consequência da prisão preventiva, e sim a revogação. Mas muito dificilmente esse juiz irá se debruçar com relação a isso. E não se debruçando, que é o natural na audiência de custódia, o que acontece? O remédio constitucional que você mesmo falou do habeas corpus é a ação procedente. Pega o decreto prisional, reclama-se ao Tribunal de Justiça, falando, olha, ele não tem elementos para prisão preventiva. E o Tribunal de Justiça irá analisar se realmente não tem elementos ou o juiz tinha razão e deve continuar preso preventivamente. Doutora Jaqueline, outro ponto. Comprovado, né, esse esquema de corrupção, o presidente Bolsonaro ele poderia ser legalmente implicado também? Então, toda vez que nós temos um crime e alguém pega nesse momento do crime e fala, olha,
eu cometi tal ato em razão do mando de alguém ou em razão de estar favorecendo outra pessoa. Essa pessoa indicada pelo acusado, ele deve ser investigado. Ele deve, no mínimo, não digo investigado se ele realmente praticou o crime, mas ele deve ser colocado a partir do momento que eu tenho a fala do acusado, colocando ele no meio do fato. Porque aí eu compreendo toda a investigação criminal. Se eu simplesmente ignoro, não, ele está falando de uma certa pessoa que eu não posso atingir, essa investigação criminal não fica completa. O problema que nós temos é que, caso haja realmente uma indicação do presidente da República nesses fatos, colocando-o como colaborador direto ou indireto desses fatos criminosos, caso haja, a esfera judicial não fica mais onde está. Porque aí nós temos o quê? Nós temos uma esfera outra, que é do presidente da República. Então, a esfera judicial muda-se para o STF. E justamente esse é o ponto, doutora Jaqueline. Como que funcionaria esse processo, né? Se for comprovado esse esquema de corrupção, se isso implicaria o presidente Bolsonaro, né? Como que ficaria esse processo? Aí o Ministério Público teria que acionar a Procuradoria-Geral da República, o procurador teria que se posicionar. Como que funciona? Exatamente assim que você falou, tá? A partir do momento que eu tenho uma pessoa com foro privilegiado e ditames da lei dizendo, olha, o presidente da República não pode ser denunciado por um promotor público estadual nem federal, tem que ser para o procurador da República, procurador-geral da República. Então, ele terá que ser convocado a se manifestar sobre o que está dizendo naquela acusação. Se ele entender que realmente o presidente tem que participar dessa acusação, ele abraça a denúncia, ele continua com a denúncia sobre a sua competência, sobre a sua legitimidade. Ele vai fazer a denúncia. Se ele não entender, não tem nada a ver com o presidente, volta para o estado em que está e continua a investigação somente com as pessoas que não têm foro privilegiado da maneira que começou. Doutor, eu queria entender um ponto, quando a gente pega os supostos envolvidos aí neste processo. Temos, então, um ex-ministro da área da educação que ocupava um cargo público e temos aí pastores, outras pessoas que podem estar envolvidas aí neste fato. Como é que a gente analisa, neste caso, a própria natureza jurídica, né, dessas possíveis participações dessas pessoas e também levando em consideração os possíveis crimes que cada um tenham praticado? Toda vez que eu tenho uma pessoa com um ofício, entre outras, da acusação, por exemplo, o ministro era funcionário público, tá? O que nós temos na lei? Nós temos essa atração. Eu vou responder, mesmo não sendo funcionário público, pelo mesmo crime, que é o crime de corrupção passiva, que é o crime de tráfico de influência, de prevaricação. Para ter o crime de prevaricação, de corrupção passiva, eu tenho que ter o quê? Uma posição de funcionário público. Mas os outros réus, os religiosos, por exemplo, não eram funcionário público, mas eles irão responder porque eles estavam junto com alguém que tem essa função. Então, os crimes acabam sendo interligados entre as pessoas quando elas cometem juntos. Não sei se eu fui clara, é meio técnico isso. Não, consegui entender, doutor. Assim, achei que era pertinente essa explicação, justamente por conta da natureza jurídica mesmo, né, de um cargo importante, um cargo de ministro, e também pessoas que têm uma influência na sociedade. Inclusive, a gente lembra aqui que há um projeto que está em andamento no Congresso Nacional, um projeto, salvo engano, de 2016. Esse projeto, inclusive, visa a regulamentação da atividade
de lobista, né? Coloca ali limites em relação a isso. E aí, até aproveito esse ponto, doutora, para a sua análise, né? Seria como que isso poderia configurar, né, essa atualização no texto da lei, regulamentando esse tipo de atividade? É importante regulamentar esse tipo de atividade, porque muitas pessoas têm contatos realmente, como na vida, o tal formado network. Você conhece um, conhece outro, tanto na vida privada quanto na vida pública. Então, essas pessoas que têm esses contatos, que realmente fazem atos lícitos, atos da vida profissional, em razão dos seus contatos, como qualquer outras pessoas, não podem ser confundidas como corrupção ou como tráfico de influência. Então, nós temos uma separação muito grande. O que é uma pessoa contatando outra porque tem um relacionamento profissional, pessoal, do tráfico de influência. Então, a regulamentação do lobista é muito importante, porque quando eu coloco uma limitação e regulamento, eu consigo enxergar. Não fica uma situação completamente marginalizada. E aí eu consigo enxergar realmente a pessoa que está trabalhando dentro do seu rol de conhecimento e outra pessoa que não. Ela está usando aquele rol para ter uma situação ilícita, para ter um benefício impróprio. Aí sim eu consigo diferenciar. Por isso que é importante a regulamentação. Da mesma forma, doutora, quando a gente pensa até mesmo na prioridade, porque um dos argumentos utilizados, né, por esses pastores, né, de acordo aí com que a gente tem conhecimento, né, público, e também prefeitos, né, nós tivemos a oportunidade de entrevistar alguns prefeitos à época dos fatos, à época que os fatos vieram à tona, né, em relação a isso, e aí, olha, se você conversar comigo, tal demanda vai chegar até a tua cidade. Então, me parece que, neste caso, até mesmo atravessando aí uma linha de prioridade, de tempo. Sim. E aí, qual seria o limite para que também não ferisse o princípio da moralidade na administração pública? Quando eu tenho uma pessoa, uma função pública, como nós estamos falando do ministro, nós temos aqueles princípios básicos da Constituição. Todo funcionário público tem que ter dos seus atos a moralidade, a clareza, a impessoalidade. Quando há uma determinação, olha, se você fizer isso para mim, eu vou te ajudar, eu acabo afetando esses princípios básicos daquela função pública. E desse afeto, dessa situação atingida do princípio básico, começa a derivar os crimes. Que nós falamos que é prevaricação, que é corrupção, porque nem toda vez que eu desrespeito um princípio básico da Constituição, que é da impessoalidade, às vezes eu tenho um crime. Nesse caso, foi demonstrado, de forma óbvia, nós estamos no início da investigação, foi demonstrado através daquelas imagens que precisam ser investigadas, que havia, sim, um pedido de favor, havia, sim, um pedido patrimonial, havia, sim, um pedido para que fosse concedido alguns favores. E isso caracteriza crime, além de desrespeitar os princípios básicos da Constituição. E, doutora, para a gente finalizar aqui, gostaria da sua análise a partir de 2 pontos aqui que me chamaram muito a atenção. Primeiro, em relação ao que disse o atual ministro da Educação, Victor Godoy. Ele disse que, é claro, né, há uma narrativa política também no sentido de minimizar o desgaste, mas do ponto de vista jurídico, o que a gente pode analisar? Quando ele fala, por exemplo, que essas coisas acontecem de maneira velada, né, isso na administração pública. E aí também, nesse sentido, o próprio presidente da República teria dito a pessoas próximas de que essa operação da Polícia Federal foi uma espécie de vingança pela não concessão de aumentos. Como é que a gente pode analisar estes 2 pontos? Quando o ministro fala que há questões veladas e o presidente da República teria falado em vingança. As 2 questões, os dois pontos, me parecem que remetem que há alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, há uma tentativa aí também de diminuir, de esconder estes fatos. Esses 2 pronunciamentos, Samuel, eles são muito claros numa autodefesa.
Quando eu tenho uma investigação, essa investigação claramente serve para isso. A investigação iniciou agora, que eu posso falar nesse momento que nós tivemos conhecimento, tá? E ele vai verificar por quê. Porque numa investigação, investiga-se quem são os autores, quais os motivos que praticaram e o que afetou. Quando eu tenho essa conclusão de algum desses elementos, eu posso dizer se foi vingança da Polícia Federal que não teve aumento, eu posso dizer que isso é uma atitude velada. Então, a investigação policial e durante a ação penal também é esclarecido esses pontos. Inclusive, durante a investigação, para que tenha um embasamento muito claro para alcançar uma ação penal. E na ação penal, serve para as pessoas se defenderem também. E aí, tende a ter o quê? Um esclarecimento, um clareamento sobre os motivos e quem são realmente os envolvidos em todo esse crime, essa situação muito estranha e criminosa. Doutora Jaqueline, e os prefeitos que podem ter participado, não é? Estava me lembrando aqui durante a sua resposta, porque alguns prefeitos, eles fizeram essa apresentação pública, não é? Que estavam aí sendo prejudicados, né? Apontaram esse suposto esquema, mas e aqueles prefeitos que eventualmente participaram, que toparam essa ação, também podem ser responsabilizados de alguma forma? Podem, porque existe todo momento que há uma corrupção passiva, existe do outro lado uma corrupção ativa. Se eu corrompo você, eu também estou sendo corrompido. Então, os prefeitos que, de alguma maneira, concordaram, eles não podem simplesmente dizer, olha, eu não havia outro jeito. Tanto é que outros não concordaram e se rebelaram nessa atitude. Então, quem se envolveu nesse tipo de organização, desses encontros, e ceder alguns tipos de pedido, podem sim responder. Jéssica Dias. É isso, doutora Jaqueline. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa conosco aqui no Sinal Aberto. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, bom dia a todos. Doutora Jaqueline